Amém. Ainda em pé, abra sua Bíblia lá para Gênesis capítulo 1, verso de número 26. Gênesis capítulo 1, verso 26. Todo esse capítulo 1 fala sobre a Gênesis, a criação. Todo ele vai descrevendo como cada elemento foi sendo criado por Deus. Ele é o autor da vida, ele é o criador e sustentador de todas as coisas. Deus tem todo o poder sobre a vida e sobre a morte. Deus é totalmente soberano. O texto diz assim, Gênesis 1, verso 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Que Deus abençoe a leitura desse texto. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos por estarmos reunidos em tua casa, por Jesus Cristo, por termos sido criados pelo Senhor com o propósito de adorarmos. A nossa vida, como diz a Sagrada Escritura, está escondida em Cristo. Nós fomos criados para adorarmos o teu nome. A nossa vida pertence ao Senhor. A nossa existência pertence ao Senhor. Ó Deus, quando vamos tratar sobre esse assunto da perda da vida, quero pedir ao Senhor que ilumine nossas mentes e nossos corações, Pai. Oramos a Ti no nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar. Como havia dito anteriormente, sempre nas sextas-feiras, estamos tratando alguns assuntos, né? Falamos sobre desejos muitas vezes bons desejos, mas que acabam dominando as nossas ações. No outro momento falamos sobre o medo ou os medos, e se tem medo de algumas coisas, quando se deve ter medo da ação de Deus. E quando nós temos profundo amor pelo nosso Deus, o amor lança fora todo o medo. Sabemos quem Ele é, todo o seu poder, mas o amor que temos para com Ele, Ele tem para conosco, lança fora todo o medo. Então, seguindo aí nessa série de temas, queremos pensar junto com os irmãos sobre essa questão do suicídio. No mês de setembro, já estamos quase finalizando, mas é um dos meses que se trabalha, que se pensa sobre este assunto. Não é um assunto que se goste de falar, não é um assunto que seja interessante, não. Nós, de maneira geral, as pessoas preferem fugir desse assunto. De maneira geral, se prefere fugir desse assunto, se prefere não falar nada que tenha a ver com questões ou com essas questões. Nós vamos analisar o assunto com base nas Escrituras, vamos observar dos exemplos que a Bíblia nos fala, vamos verificar pelo menos dois de maneira mais direta o que levou essas pessoas a darem cabo da sua própria vida. Mas é importante também estarmos contextualizados, entendendo o que tem acontecido, entendendo ou compreendendo que o suicídio de fato é algo grave e que atinge muitas pessoas. Eu peguei aqui, irmãos, alguns dados de uma entidade ligada à OMS e algumas coisas a respeito de suicídio. Morre todos os anos cerca de 80 mil pessoas no mundo dão cabo da sua própria vida. Alguns estudiosos dizem que a cada suicídio que se torna público, que se sabe que a pessoa
deu cabo da sua própria vida, pelo menos outros 10 não se falam. Então não é um assunto interessante, até porque acaba envolvendo toda uma família, não é? De repente, toda uma comunidade, ou quem sabe até alguns países que de forma mais direta, e nós sabemos disso, são assolados por essas questões. O Brasil não tem um índice tão elevado, mas esse índice está elevando-se. No Brasil se morre anualmente cerca de 9 a 12 mil pessoas por causa de suicídio. Então você vê que não é um número bem expressivo, né? Um número bem expressivo. O suicídio normalmente atinge pessoas entre 15 e 29 anos de idade. Então essa faixa etária aí entre 15 e 29 anos de idade. Se tem alguns meios, não é? Me permita falar isso só não apenas como uma questão de informação, mas até como uma forma de compreensão, talvez, de ajuda. Se utiliza a ingestão de algum pesticida, veneno, não é? Normalmente, o que mais se utiliza é a ingestão de algum pesticida, algum veneno, enforcamento, armas de fogo. Então, mundialmente, esses são o que mais tem acontecido. Mas nós sabemos que tem outras coisas também, não é? Tem aqueles que se lançam de um prédio, de uma ponte, tem a overdose, alguém que utiliza uma determinada droga até dar cabo da sua vida, até dar cabo de sua vida. Como disse, dentre esses 15 anos até 29, é o grupo que mais tem sido atingido. Entre esses, os que estão, o número é ainda maior entre os refugiados, imigrantes, indígenas, lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, intersexuais. Então, entre esses, o número de suicídio é maior do que os demais. As razões, não é? As razões. Por que alguém chega ao ponto de dar cabo da sua vida? É curioso que nesse artigozinho aqui, algumas pessoas, eles de maneira impulsiva, no momento de impulso, é algo mais ou menos assim. Tem pessoas que tentam algumas vezes, né, já tiveram algumas tentativas, mas não deram cabo de suas vidas. E outros que, no momento, por uma situação que está passando, ele acaba tirando a sua vida. Num momento assim impulsivo, não é? Num momento de impulso, acaba dando cabo da sua vida. Lidera a lista a depressão. A depressão lidera a lista de que leva pessoas a tirarem as suas próprias vidas. Mas tem outras questões. O divórcio. Algumas pessoas se sentem tão pressionadas, né? Sentem tanto temor de ficar sem a outra pessoa que preferem, então, dar cabo da sua vida. Preferem tirar a sua vida. Tem os problemas passionais. Às vezes, irmãos, a gente escuta isso no noticiário, mas nem sempre percebemos que se trata também de um suicídio, não é? Alguém, ou num momento de traição ou alguma coisa do tipo, mata o companheiro ou a companheira e depois tira a sua própria vida. Então, ocorre de maneira passional. Problemas financeiros. Alguém que entrou numa situação tão difícil, né, complicada, não consegue pagar uma dívida, então acaba tirando a sua própria vida. As drogas, pessoa que usa droga, lembrando que está entre o índice daqueles que tiram as suas vidas, as pessoas que usam não as drogas ilícitas, mas algo como o álcool, está diretamente associado
número alto de pessoas que tiram as suas vidas por causa da ingestão do álcool, não é? Total dependência do álcool. Já falei sobre o homossexualismo, e além do homossexualismo tem aqueles extremistas, religiosos extremistas, como, por exemplo, né, todos nós sabemos, aqueles homens bombas que amarram uma determinada quantidade de explosivo no corpo e eles dão cabo da sua própria vida. O que a Bíblia nos fala? O que a Bíblia nos apresenta? A Bíblia nos diz que Deus, ele é o dono da vida. Só Deus tem o total domínio sobre a vida e sobre a morte. Só Deus é o que dá a vida. Ninguém, além de Deus, pode dar vida. Então, só Deus também pode tirar a vida. Lembra do que Jesus disse, né? Não tem aquele que pode tirar a sua vida, mas além de tirar a sua vida, lançar a sua alma no inferno. Então, ele tem todo o poder. Lembrar também que, de acordo, quando alguém dá cabo da sua vida, ele está em desobediência ou desacordo com o 6º mandamento, não matarás. Ele está tirando uma vida, não é? Está tirando uma vida, está dando cabo de uma vida, tirando uma vida. Então, a Bíblia, lá em 1 Samuel, capítulo 2, verso 6, que é o texto da oração de Ana, irmãos. Tem uma série de eventos lindíssimos lá naquela oração de Ana, onde ela evoca a soberania de Deus, e uma das coisas que ela diz no verso 6, enquanto ela ora em agradecimento, ela diz que Deus, ele dá a vida e ele tira a vida, não é? Somente Deus faz isso. Então a vida está nas mãos de Deus. É Ele que é soberano sobre esse assunto, é Ele que governa esse assunto. Então é importante agora, depois de dizer isso, né, de passar alguns detalhes aqui para os irmãos, não falei, tem mais algumas coisas aqui, mas eu creio que essas informações aí já seriam de alguma forma úteis, né, antes da gente prosseguir um pouco mais. O que então pode provocar, não é, ou acionar um gatilho para que alguém pense em tomar uma atitude como essa? Precisa-se estar emocionalmente abalado, não é? Precisa-se estar frustrado e em grande desespero para se pensar em algo desse tipo. Para se pensar em algo desse tipo. A Bíblia apresenta, irmãos, 5 personagens que deram cabo da sua vida. Nós temos Saul, nós temos Zinri, nós temos o servo de Saul, 3, não é? Os outros 2 é Judas e Aitofel. São esses personagens que a Bíblia fala que tiraram a sua vida, deram cabo das suas próprias vidas. O primeiro personagem, eu só vou observar com os irmãos, até por questão de tempo, só 2 desses personagens. 1 Samuel capítulo 31, se você abre lá, 1 Samuel capítulo 31, sobre a questão de Saul. Diz assim o texto, 1 Samuel 31, a partir do verso 1. Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. Então, os filhos de Saul morreram. Agravou-se a peleja contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos e me transpassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Então aí descreve
o fim trágico de um homem que, inclusive, teve a aproximação com o profeta de Deus, Samuel, e teve contato íntimo com Deus. E é necessário pensarmos, não é, irmãos, o que fez com que esse homem pudesse chegar num grau tão elevado e tão distante a ponto de tirar a sua própria vida. Se nós tivéssemos tempo, mas graças a Deus sei que os irmãos são bem estudiosos das Escrituras e sem dúvida se lembram, né, da história de Saul, percebem que isso ocorreu de forma lenta. E ele foi se afastando cada vez mais de Deus. Ele vai se afastando de Deus. Ele perde totalmente a esperança em Deus, a expectativa na pessoa de Deus. Observe então que de maneira geral, não é alguém que chega num nível tão elevado, ele está na situação que está enfrentando, ele não acredita nessa intervenção de Deus. Ele vai se afastando de Deus e chega ao ponto então de não perceber ou não ter expectativa ou esperança na ação de Deus. No caso específico de Saul, ele age por rebeldia e ele age também de maneira orgulhosa contra a pessoa de Deus. Percebe que ele passou a viver não o que Deus queria, mas o que ele queria. Olha que risco, não é? Ele passou a viver uma vida, não aquela vida que Deus desejava para que ele vivesse, ele como líder fosse testemunha para toda a nação de Israel. Ele passou a viver na contramão disso, vivendo a sua própria vida e os seus próprios interesses. Então, numa sociedade extremamente egoísta, orgulhosa e avessa à ação de Deus, nós podemos imaginar que isso tende a acontecer, porque o homem se afasta de Deus, ele vai caminhando cada vez mais para longe de Deus. Em 1 Samuel, no capítulo 13, do verso 11 ao verso de número 14, narra um momento na vida de Saul, se você quiser acompanhar aí, 1 Samuel, capítulo 13, do verso 11 ao verso 14, diz assim: esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel, não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e a oferta pacífica, e ofereceu o holocausto. Mal acabar ele de oferecer o holocausto, eis que chegara Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinha nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor, teu Deus, te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. E já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrade, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então, irmãos, observe que ele ficou impaciente. Ele estava tão preocupado com a situação, ele perde a visão de Deus. Você percebe a leitura do texto, isso fica muito claro. Ele deveria ter esperado em Deus. Ele não era a pessoa para oferecer o sacrifício. Só quem poderia oferecer o sacrifício era o sacerdote, no caso Samuel. Então, aí no texto dá para nós percebermos que ele sente essa pressão, ele acha que Deus não vai agir. Então, observe, né, só para nós percebermos o que está levando esse homem a distanciar-se de Deus e, no final da sua vida, dar cabo da sua própria vida, tirar a sua própria vida. Ele tem a ideia religiosa, mas ele não tem um compromisso verdadeiro com Deus. Ele quer que o sacrifício seja feito, mas o propósito não é adorar a Deus. O propósito de Saul ele acha, não é, que de alguma maneira mágica,
aquilo faria com que ele fosse vitorioso, mesmo ele estando em desacordo com Deus. Ele está morrendo espiritualmente e não está se dando conta do que está acontecendo. Ele desconfia aí, não é, de que Deus não vai agir. Ele desconfia das ordens de Deus. Ele desconfia quando ele deveria obedecer e confiar na ação de Deus. Então, espero que cada um de nós vamos aí nos lembrando desses detalhes que vão culminar com a derrota, ou com a queda, ou com a morte, melhor dizendo, não é, de Saul. Observe no texto que nós lemos que ele estava pressionado pela opinião pública. Ele sentiu uma obrigação, o povo pode se afastar. Ele está tão interessado ou preocupado com o povo, mas ele não está preocupado com Deus. Esse é um dos fatores também que leva a pessoa, não é, quando está emocionalmente abalada, ela está preocupada, nem está acontecendo, mas a ansiedade, não é, que vem um pouco antes, inclusive, da depressão, está fazendo assim, o que será que estão dizendo, o que será que estão falando, eu passei ali, alguém olhou para mim, eu acho que já estão pensando alguma coisa ao meu respeito, ou falando alguma coisa ao meu respeito. Saul, nada havia ainda acontecido, e Saul estava ali no seu devaneio, inclusive espiritual, ele não estava apercebido daquilo que estava acontecendo. E ele está preocupado com as pessoas, com o pensamento das pessoas, quando ele deveria estar preocupado com quem? Com Deus, em obediência a Deus, em submissão à vontade de Deus. Ele valoriza o que o povo pensa, e ele não valoriza aquilo que Deus diz, aquilo que Deus manda, aquilo que Deus quer que seja realizado. O que mais a gente pode perceber, irmãos? Nós podemos perceber que ele está preocupado, evidentemente, aí, de acordo com o texto, com as honras do povo. Ele quer ser honrado pelo povo. Ele quer receber retorno de alguma forma. Ele quer que as pessoas percebam. Ele quer ser visto, ele quer receber honras do povo. Ele quer receber essas honras vindas da parte do povo. E isso é ruim. Então, só para nós fazermos aqui a nossa ponte, observe a geração atual, como tem preocupado sobre se o celular, o que outra pessoa vai dizer, se ele não tem aquilo que o outro tem. Essa preocupação, né, de ter alguma coisa para receber honra das pessoas, quer ser honrado pelas pessoas, mas não quer se submeter à ação de Deus. Depois do que aconteceu, no verso de número 30, diz assim, então disse Saul, pequei, honra-me, porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Ele estava preocupado com as honras das pessoas. Ele entende, não é, que fez algo de errado, mas ele quer as honras. Ele quer ser honrado pelas pessoas, está preocupado com o que os anciãos vão falar, e ele não está preocupado com a ação de Deus. Então, perceba, não é? Os elementos que vão fazendo com que este homem se afaste de Deus, até chegar ao ponto de tirar a sua própria vida. Até chegar ao ponto de tirar a sua própria vida. A outra coisa que nós podemos observar aí, não é? É que o que impulsiona Saul a tirar a sua própria vida é a ação das outras pessoas. O que os outros podem fazer. Naquele contexto, nós entendemos. Mas a preocupação dele com relação ao que os outros vão achar. Então, irmãos, dentro daquilo que nós falamos anteriormente, né, das razões modernas pelas quais leva alguém a cometer o suicídio, está também o fato de querer chamar a atenção, ou alguém que desprezou, não é? Ou um cônjuge, ou um relacionamento que não deu certo, então vou dar cabo, e aí, consequentemente, vou dar cabo da minha vida, e, consequentemente, eu vou atrair, de alguma forma, a atenção, a preocupação com que os outros.
em alguns casos, né, sente aquele peso, aquela ação sobre si e imagina que vai resolver a questão procedendo dessa forma, tirando a sua vida como uma forma de aliviar. E isso não vai de maneira nenhuma aliviar, vai trazer consequências ainda mais sérias, extremamente sérias. Então lembre, não é? Lembre aí da história de Saul e lembre daquilo que levou Saul. Pode acontecer de alguém mesmo frequentando, ou talvez até membro de uma igreja, chegar a um ponto assim? Pode sim, pode sim. Tem graus, irmãos, eu estou dizendo aqui, né, estou usando as escrituras, mas existem a falta, né, de alguns hormônios pode levar a pessoa a ficar num estado extremamente ruim. Ele perde total desejo pela vida. Isso pode ocorrer. Precisa de um tratamento, de um cuidado mais direto. Mas observe que não é essa a razão. No geral, não é isso que acontece. São pessoas que estão vivendo algum determinado momento e a primeira coisa, perde a esperança na ação de Deus. Então, acha que o assunto é muito difícil, então ele próprio tem que agir. Você quer saber um grupo de pessoas que tem tirado as suas vidas? É quando se perde a expectativa. São pessoas que, de repente, são casados, têm uma condição, emprego, uma boa condição financeira, ou pelo menos algo razoável, e eles tiram as suas vidas. Sabe o que é isso? O que isso quer dizer? É que busca nessas coisas a satisfação. E não se satisfazem. Ele tenta casar e casa, mas está frustrado. Tem um filho, mas não está satisfeito. Tem um emprego, pode até ser um bom emprego, mas também não se satisfaz. E então, irmãos, isso nos faz perceber que é exatamente a presença de Deus. A grande esperança, se você sabe ou conhece alguém que já passou, alguém que tem talvez alguma tendência assim, a esperança está na pessoa de Cristo, irmão. Nós, como servos do Senhor, devemos dizer, de fato, aquele que traz, que dá expectativa, que dá esperança para a nossa vida é Cristo. Sim ou não? Sem dúvida, sem dúvida. Então o homem vai se afastando, se afasta de Deus, da esperança, perde a esperança em Deus, e então ele chega a esse ponto desastroso. O outro personagem que eu gostaria de observar junto com os irmãos é um homem chamado Aitofel. Aitofel é conselheiro de Davi, um homem de uma habilidade extraordinária. Convido que você abra a sua Bíblia, 2 Samuel capítulo 16, verso 23, 2 Samuel. Verso 23, diz assim: o conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, tal para Davi como para Absalão. Ele era conselheiro de Davi, mas por algumas questões ele se revoltou contra Davi e ele passou a aconselhar Absalão na sua revolta contra Davi. E é curioso como um homem que tem uma aproximação assim tão grande, ou um conhecimento tão grande a respeito de Deus e das coisas de Deus, sem dúvida uma visão política, social, que ele é um conselheiro de um rei, como é que ele pode chegar a um ponto desse, ao ponto de dar cabo da sua vida? Então a Bíblia vai nos falar a respeito do que aconteceu com Aitofel. Agora, observe 1 Samuel, capítulo 17, verso 23. Olha lá, 1 Samuel 17, verso 23. Vendo, pois, Aitofel que não fora seguido seu conselho, abardoou o jumento, dispôs-se e foi para casa e para a sua cidade, pôs em ordem os seus negócios e se enforcou, morreu e foi sepultado na sepultura
de seu pai. Ele foi o mentor intelectual da revolta do filho de Davi, Absalão. Ele orientou cada passo, tudo que ele deveria fazer para que Absalão pudesse usurpar o trono de seu pai Davi. E todos os passos que ele deu que Absalão estava seguindo, estavam agindo corretamente. Assim que Davi saiu, junto com o seu exército, aqueles que são mais próximos a ele, o conselho de Aitofel foi que ele perseguisse, e ele então encontraria Davi junto com seus homens cansados, e ele daria cabo de Davi e dos seus homens, dos seus heróis valorosos. Absalão não atendeu esse conselho de Aitofel e seguiu o conselho de Uzai, que gostava de Davi e aconselhou o contrário a isso. Disse: Davi, não é a melhor hora de você perseguir Davi. E Absalão então não perseguiu Davi. Assim que Aitofel ouviu que Absalão não iria perseguir Davi e os seus soldados, ele entende, nós encontramos aí o verso número 23, ele entende, já sabe o que vai acontecer, ele retorna para sua casa, arruma todas as suas coisas e logo na sequência ele dá cabo na sua vida. O que levou esse homem a cometer algo desse tipo? A Bíblia, irmãos, ela nos apresenta algumas coisas. Eu quero chamar a sua atenção agora para 2 Samuel, capítulo 23 e o verso 34. 2 Samuel 23, verso 34. Diz assim: Elifelete, filho de Asbai, filho de um Macatita, Eliã, filho de Aitofel, Gilonita. Então aí você sabe que Aitofel tem um filho chamado Eliã. Agora, observe lá em 2 Samuel, capítulo 11, verso 2 e o verso 3. Retorna agora. 2 Samuel 11, verso 2 e verso 3. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí ouviu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Betseba era neta de Aitofel. O que levou esse homem a manter toda essa mágoa? Sem dúvida, ele esperava que algo pudesse acontecer porque ele se sentia injustiçado. Quando isso não aconteceu, Davi pediu perdão pelo seu pecado, Deus evidentemente perdoou, está registrado no Salmo 32 e no Salmo 51, e aí a gente entende, irmãos, o grau elevado do sacrifício de Cristo. Se olharmos humanamente, nós diríamos, de fato, algo a mais precisava acontecer com Davi, mas aconteceu. Davi, lembra que Davi perde 4 filhos e tem toda essa revolta, todas essas coisas, elas ocorrem, mas sem dúvida ele queria algo ainda mais. E essa mágoa ficou guardada no coração dele. Ele não conseguiu livrar-se dessa mágoa que ele tinha com relação ao que Davi havia feito. E ele guardou a mágoa, se encheu de ira, de ressentimento, de ódio, foi tomado por um espírito vingativo, não conseguia perdoar, reconciliar-se com Davi diante de Deus. Então, consequentemente, ele achou que seria mais fácil traçar um plano para que Davi fosse destruído e todo o seu reino. Mas não fora isso que Deus permitiu que acontecesse. Quando Aitofel percebe, então ele dá cabo da sua própria vida. O que levou Aitofel a tirar a sua vida? Assuntos que não foram bem tratados e bem resolvidos. Mágoas, ira, ressentimento. Quando esses assuntos eles não são levados à presença de Deus, eles potencialmente podem levar alguém a cometer algo extremo, tirar a sua própria vida,
tirar a sua própria vida. A palavra de Deus, irmãos, ela é o nosso manual. Ela é o nosso manual. É ela que nos orienta. Não sei se tem alguém nos acompanhando, não é, que talvez conhece alguém ou passou por uma situação desse tipo, onde se perde as esperanças, né? A esperança está em Cristo. A Igreja de Cristo proclama a pessoa de Cristo. Não existe problema, por mais elevado que seja, que Cristo não resolva. Não existe frustração, por mais alta que seja, que Cristo não resolva. Não existe mágoa ou ira tão grande que Cristo não resolva. Precisamos apresentar Cristo para aquelas pessoas que estão passando por esses momentos aflitivos, trazer-lhes uma palavra de esperança, uma palavra de conforto que vem da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Lembre, irmãos, que é um assunto difícil, é um assunto complexo. Multi-razões podem levar alguém a estar com pensamentos assim, uma série de eventos pode levar, mas sem sombra de dúvida, a esperança está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A esperança está em Cristo. A esperança está no Senhor Jesus Cristo. Ele traz esperança. Essa mensagem nós precisamos apresentar às pessoas de maneira geral. Aqueles que estão passando por problemas de ordem emocional, pode ser que precise de um tratamento, pode ser que precise de uma medicação, mas precisam também do Senhor Jesus Cristo. Não há de ser fácil, mas é a mensagem que nós precisamos pregar. Então, se você sabe, não é? Você conhece alguém que precise, convide para vir ouvir a mensagem de Deus, desfrutar deste conforto que existe na pessoa de Deus. Nós temos Cristo para apresentar. Cristo é a esperança. Amém, não é? Cristo é a esperança, irmãos, para a alma perdida, para o homem repleto, cheio de ódio, de amargura, de ressentimento. Cristo é a esperança. E eu quero, para encerrar, não é? Para nós que somos crentes, vimos dois personagens que tinham intimamente ou aproximação a Deus, mas afastaram-se de Deus e tiveram as suas vidas ceifadas ou deram cabo da sua própria vida. O que os levou a isso? Então lembre, afastamento de Deus, preocupado mais com as coisas dos outros do que com a coisa de Deus. Atofel, cheio de mágoa, de ressentimento, de ira, e tudo isso levou esses homens a acabarem com as suas próprias vidas. Quando Deus nos manda perdoar, irmãos, é porque Ele sabe a consequência de não perdoar. Quando a gente acha que Ele tem que tratar, Deus, o Senhor tem que tratar com alguém, nós não merecemos nada de Deus. Quando a gente diz, irmãos, que Deus Ele é o autor da vida, Deus, de fato, não nos deve absolutamente nada. Se Deus quiser tirar a minha vida agora aqui, os irmãos talvez ficassem perguntando, mas Deus, por que o Senhor fez isso? Deus não deve explicação nenhuma. Ele deu, somente Ele pode e deve tirar, não é? Evidentemente, só Ele que tira. Se Ele tira a vida de um idoso, Ele pode também tirar a vida de uma criança pequena, Ele tira. Ele é Senhor de todas as coisas. Acreditar, crer na soberania de Deus é algo maravilhoso, majestoso e confortador também. Precisamos conhecer a respeito do nosso Deus e sempre nos lembrar que Ele faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Muito mais. Deus opera muito mais do que pedimos e do que pensamos. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém? Que Deus nos ajude. Vamos cantar a primeira estrofe do hino de número 81. Vou pedir que os irmãos se coloquem em pé. Nós vamos cantar a primeira estrofe, Amigo Incomparável. Vamos cantar a primeira estrofe e vamos cantar a quarta estrofe, Amigo Incomparável. Outro
a sua cabeça. Louvado seja Deus. Vamos, se porventura, não é? Tanto nós que estamos aqui, alguém em casa, porventura alguma mágoa, algum ressentimento, alguma ira, apresente diante do Senhor em nome de Jesus Cristo. Algum perdão que precisa ser entregue e ainda não foi, apresente ao Senhor Jesus, para que isso não esteja tirando a sua vida, para que isso não esteja tirando o seu desejo pela vida. Vamos nos lembrar que esse assunto é um assunto sério, extremamente sério, e pessoas de fato, pelas mais variadas razões, estão dando cabo da sua vida, opressos nas mãos de Satanás e precisam ser resgatados. Nós precisamos apresentar Cristo como esperança. Cristo de fato é esperança. Cristo de fato liberta o homem encarcerado. Qualquer que seja o problema, talvez alguém está se sentindo abandonado, está se sentindo rejeitado, tem perdido aquilo que possuía, perdeu o emprego ou contraiu dívida, não sabe como resolver. Não desespere, confie no Senhor Jesus Cristo, confie na pessoa do Senhor Jesus Cristo, deposite no Senhor Jesus a sua esperança. Bendito Deus, nós te agradecemos por quem o Senhor é, pelo manual do Senhor para as nossas vidas. Apesar da minha limitação e da minha incapacidade de referir a tua palavra, mas a tua palavra é viva e eficaz. Ela fala ao coração. E é isso que nós temos pedido ao Senhor, que o Senhor fale aos corações de maneira sobrenatural. Não tem a ver com a habilidade do pregador, tem a ver com a ação do teu Santo Espírito, que o teu Espírito tenha liberdade, Senhor. Talvez alguém que tenha passado por sentimentos assim, sentimentos suicidas, passado por ansiedade ou um momento depressivo. Ó Deus, que a tua palavra o alcance nesse momento, trazendo esperança, trazendo conforto, trazendo da parte do teu Filho Jesus certeza de vitória. E quanto a nós que somos crentes, Pai, que não nos afastemos do Senhor, que nenhuma espécie de sentimento, de mágoa, de ira, de ódio possa, Senhor, ocupar os nossos corações, que possamos tratar diante do Senhor tudo aquilo, meu Deus, que porventura tem trazido ou tem nos distanciado da tua presença, e que também possamos, meu Deus, apresentar perdão para aqueles que nos pedem, Senhor, e estar bem com o Senhor, estar bem uns com os outros. Abençoa a tua igreja, leva-nos em paz aos nossos lares. Nós oramos ao Senhor no nome santo e precioso de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Podeis sentar com oração e silêncio. Nosso culto está encerrado. Que Deus abençoe. Como disse anteriormente, qualquer pessoa que estiver nos acompanhando pode entrar em contato. Tem os nossos contatos. É um prazer responder.